Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de introdução à padronização de textos científicos com LaTeX. E na aula de hoje nós vamos falar sobre equações. Então, para começar, vamos fazer a mesma coisa que nós temos feito, que é recortar aqui a seção de tabelas e colar aqui no nosso referencial teórico para dar espaço a gente criar a nossa seção de equações. Até agora, pessoal, a gente tem falado sobre vários aspectos do LaTeX, né? Falamos sobre resumo, sobre seção, falamos sobre bibliografia, como citar, como fazer referência a uma seção, como fazer referência a uma tabela, uma figura, como padronizar a figura, como padronizar a tabela, como usar uma ferramenta para escrever uma tabela, entendendo uma parte dos comandos. E vocês devem ter percebido que o meu objetivo até então não é que a gente entenda cada detalhe minucioso, e sim que a gente tenha o básico para entender o geral e ter flexibilidade depois para que a gente consiga entender outros documentos em LaTeX, para que a gente possa tomar rumo sozinhos, né? Então eu tenho mostrado aqui, devo abranger mais ou menos uns 80% de tudo que vocês precisam em termos gerais do LaTeX, e não vai ser diferente aqui em relação às equações. Então nós temos duas maneiras aqui de trabalhar com equações principalmente. A gente pode citar a equação no texto, ou a gente pode criar uma expressão matemática numa formatação específica determinada pela classe do LaTeX, né? Dando numeração, e essa numeração vai ser à direita, vai ser à esquerda, e enfim, vai ter um título, enfim, depende aí da revista que vocês estiverem utilizando, certo? Então eu vou falar aqui um pouquinho dessas duas formas, e uma delas obviamente vai ser aquela forma crua, como a gente fez lá com a imagem, né, o include gráficos, por exemplo. Aqui a gente vai separar por cifrões, né, essa forma matemática, e a outra maneira é usando o begin alguma coisa. No nosso caso pode ser um begin equation ou pode ser um begin align. Por exemplo, isso aqui é uma forma, né, usando equation ou align, e usando cifrão é outra forma de usar as equações. Então, como é que a gente vai digitar essa equação? Não vamos perder muito tempo nessa parte de digitação de equações, vamos usar uma ferramenta que eu considero razoável para a gente conseguir digitar as equações, que está aqui nesse site, codecogs.com/latex, e aqui a gente tem o editor de equações, certo? Então a gente tem uma equação qualquer aqui, eu quero digitar uma equação aqui no LaTeX. Eu tinha digitado essa equação aqui. A gente pode ver algumas funcionalidades aqui desse editor, que tem uma equação, eu digito a equação e vai aparecer aqui a visualização dessa equação para mim embaixo. Essa é uma coisa bem legal aqui. Então eu vou apagar, se depois vocês quiserem usar, o princípio é o mesmo, certo? Essa equação, a próxima que eu vou digitar. Eu vou utilizar aqui uma equação para digitar matrizes, por exemplo. Tenho duas matrizes aqui para digitar. Então eu tenho G underline Y, ele vai aparecer aqui, né, o subscrito. Isso aqui vai ser igual a uma matriz que vai ter, por exemplo, 4 linhas e uma coluna. Então 4 linhas, vírgula, 2 colunas. Então a gente pode perceber aqui que o begin matrix, cada coluna é separada por um i comercial, semelhante ao que a gente fez nas tabelas, e cada linha, a quebra de linha é barra barra. Então vou usar aqui 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Aí eu quero fazer isso aqui, vírgula. Vou usar uma letra grega aqui, rho, certo? Vai ser, aí eu vou colocar um underline nesse rho,
um subscrito, o y vai ser igual a uma outra matriz, um vetor nesse caso, por exemplo, 4 linhas, uma coluna. Então aqui eu vou ter 3.7, por exemplo, 3.5, 6.3 e na última linha 6.5. Então vejam que vai ficar bem organizado, apesar do código não ser tão organizado assim, pelo menos na maneira como está colocado aqui. Eu posso evitar as quebras de linha se eu quiser, separar por o conceito, como vocês quiserem organizar aí. Então tem a primeira matriz, segunda matriz. Então vocês podem perceber que basicamente eu digito o código do LaTeX usando as formas que tem aqui, certo? Eu pude usar aqui matrizes, mas eu posso usar outras formas aqui para digitar minha equação. Eu posso também apontar com setas, usar sei lá, um chapéu em cima da letra. Eu posso, para quem usa derivada, usar o ponto, usar a aspasinha simples. Posso usar aqueles símbolos de contido, pertence, não pertence. Posso utilizar maior, menor, letras gregas, alguns símbolos especiais de conjuntos, união e interseção. Enfim, tem todo um conjunto aqui de símbolos que a gente pode utilizar para escrever nossa matemática. Inclusive, em parte, né, alguns símbolos desses a gente pode usar lá no equation do Windows. Até facilita na hora de digitar algumas equações integrais ou com subscrito, sobrescrito, etc. Enfim, a parte de digitação da equação a gente vai utilizar essas formas aqui. Então vocês vão ter o feeling aí de vocês para digitar as equações. E depois de fazer isso, o que a gente tem que fazer? Então é só copiar o código que gera essa imagem aqui, ir lá na equação de vocês e pá. Esse erro aqui que o LaTeX está usando, está me mostrando, é porque eu não incluí aqui o package correspondente lá aos símbolos matemáticos. Pronto. Então agora que o LaTeX está reconhecendo, porque eu usei o package correto, o que eu fiz foi copiar a equação que está aqui e colar entre os cifrões. Aí ele entende que é a equação, eu posso usar isso aqui no texto normal, mas percebam que a primeira equação aqui que apareceu, ela não tem enumeração, então é uma equação sem formatação, para colocar no texto mesmo. Vejam que a segunda e a terceira equações, né, que usando o equation e o align, ele tem a numeração e ele seguiu o mesmo padrão de enumeração, ou seja, ele continuou a numeração. Então, mesmo usando o equation align, ele vai contar aqui 1, 2, 3, enfim, quantas equações eu tiver colocado no meu texto. E além de fazer isso, eu também posso, por exemplo, colocar um label aqui e referenciar a minha equação. Então, matriz 1 e o outro vai ser label matriz 2. E aí, se eu quiser citar no texto, como a gente já fez anteriormente, é só fazer o /ref e aí citar a equação 1 e a equação 2. E aí a gente vai perceber que o LaTeX ele vai não só gerar a numeração correta, mas também ele vai associar aqui na hora que eu citar a minha figura, que eu referenciar a minha figura no texto, ele vai fazer essa referência com base no nome que eu dei à equação e não na numeração. Isso me permite, por exemplo,
fazer a mesma coisa que eu fiz lá com figuras, que eu posso fazer para tabelas ou o que seja, que se eu mudar a ordem aqui, ele vai mudar consequentemente a ordem aqui das equações. Eu não preciso me preocupar com o texto, ficar re-enumerando as minhas equações. Então, pessoal, basicamente é isso que a gente tem para falar sobre equações, certo? A gente vem falando aí sobre alguns conceitos do LaTeX, e eu entendo que estão faltando poucos assuntos para a gente ter uma visão geral sobre fazer as formatações de artigo em LaTeX. Então, na próxima aula vamos falar de itens, numerações, depois vamos falar sobre algoritmos e vamos depois partir para pegar um template em padrão ABNT ou Elsevier e vamos trabalhar em cima desse template para a gente entender não só a fazer o nosso texto científico aqui num documento em branco, mas que a gente consiga modificar também os templates já existentes. Às vezes tem algumas coisas que são chatinhas de fazer em relação a esses padrões que já existem aí, que a gente baixa em algum canto ou usa aqui do ShareLaTeX mesmo. Então, pessoal, se vocês gostaram, clica aí em gostei, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com o pessoal que está querendo aprender um pouquinho mais de LaTeX ou que quer fazer dissertação, tese, fazer trabalhos de TCC com qualidade ou publicações internacionais. Lembre-se do LaTeX. Então, lembrem aí de curtir, compartilhar e até a próxima aula.